Querido Dom Paulo, está aqui conosco, nos alegra com seu retorno. Querido Padre Nicolau, nosso vigário-geral. Padre Diego, que nos acolhe aqui na Catedral. Padre Luciano, da Pastoral Presbiteral. Queridos irmãos padres das nossas paróquias, seminários. Queridos religiosos e religiosas que estão nas suas casas, testemunhando a vida cristã, seminaristas que nos acompanham. Querido povo de Deus, que nos acompanha pela Rádio Fraternidade, pelas redes sociais. Já há bastante tempo gostaríamos desse momento de celebração, como deveríamos ter celebrado na quarta-feira santa. Mas as igrejas estavam fechadas. Os templos, né? Não a igreja, porque a igreja está sempre aberta, né? Está sempre em missão. Mas os templos. Ainda estamos com toda essa situação, mas estamos aqui. Os padres, pensando e rezando com todo o nosso povo. Estamos congregados também como um sinal de bênção para todo o povo de Deus. Há pouco escutávamos no Evangelho, todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E a nossa catedral nos ajuda, durante a oração, a celebração, a termos diante dos nossos olhos o Senhor. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Também nesse tempo de pandemia, fomos chamados a fixar nosso olhar, nossos sentimentos, nossa vida, nosso ministério em Jesus. Quando a agenda se desmoronou, as nossas programações, os planos, as diretrizes. Mas quem coloca o seu olhar, o seu coração em Jesus, descobre que tem uma grande missão. Porque a realidade está aí de uma forma diferente. E somos chamados a olhar, atuar, como procuramos fazer. O Evangelho começou dizendo, com a força do Espírito, Jesus voltou para a Galileia e foi na sua cidade Nazaré. Ele não foi fazer turismo, rever, enfim. Ele foi com a força do Espírito. O Espírito que desceu sobre ele no batismo, nas águas do Rio Jordão. Este é o meu Filho muito amado, no qual eu ponho todo o meu agrado. O Espírito que conduziu Jesus para o deserto, onde foi tentado, onde ele venceu o inimigo. É com essa força que Jesus vai à sua terra e entra na sinagoga de Nazaré para ler a palavra. O profeta Isaías, que escutávamos na primeira leitura, a vocação profética. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ao proclamar essa palavra, ao fechar o livro, ficou na frente daquele povo Jesus. Todos tinham os olhos fixos nele. Hoje se cumpriu essa palavra que acabastes de ouvir. A palavra profética, a palavra do Salmo que nós recitamos, que nos fala da missão do rei, pastor, a palavra do Apocalipse, que revela
a missão do povo sacerdotal, um reino de sacerdotes. Hoje se cumpriu essa palavra. Meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham, queridos padres, nós também precisamos neste tempo fixar o nosso olhar no Senhor. Jesus, o que tu faria com a nossa paróquia, com o nosso seminário, com a nossa diocese, numa situação dessas? E com o Espírito Santo, cada um procurou dar respostas, o melhor que era possível nesse momento. Alguns podem questionar, não devia ser assim, mas foi o que o Espírito nos conduziu. Depois nós vamos meditar, vamos rezar, vamos amadurecer. Mas cada um dos padres, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, esteve ali na sua paróquia, com o seu povo, rezando, fazendo lives, presente nos enterros, nas unções, naquilo que era possível. Ele está ali, eu posso telefonar, eu posso mandar um WhatsApp. Eu recordo apenas um episódio que para mim ficou marcado, logo no início da pandemia, quando um padre com 70 anos do grupo de risco, mas diante dessa pandemia, distanciamento, máscaras, cuidados, mas também a morte. Um paroquiano morre. O que fazer? Como obedecer às regras? Como ser pastor? Como ser presença? Então a distância de uns 10 metros. Paramentou-se e fez a encomendação: vou fazer daqui. E o povo à distância, daqui nós agradecemos. Era o que era possível. Amor pastoral. E assim foram tantas iniciativas e tantas soluções para revelar aquilo que é fixar o olhar em Jesus. Jesus viu as multidões e teve compaixão. Jesus levantou o paralítico, ressuscitou o morto, abriu os olhos ao cego, abriu os ouvidos ao surdo. Jesus realizou o reino de Deus no seu tempo. E é nele, meus irmãos, minhas irmãs que nos acompanham, que nós fixamos o nosso olhar. E hoje nós viemos aqui para renovar as promessas sacerdotais, para fixar o nosso olhar em Jesus, o ungido, e aprender dele, e dizer para o nosso povo: nós estamos com vocês. E vamos abençoar os olhos dos enfermos, dos catecúmenos, do crisma, para continuar a nossa missão, a missão de curar, a missão de abrir corações para Cristo, de ungir um povo para ser perfume, como são perfumes nos hospitais, os enfermeiros, os médicos, os agentes de saúde, que essa pandemia nos ajudou a ver essa realidade, a trazê-los ao nosso altar. Muitos deles ungidos no batismo e na crisma, e ali estão sendo o perfume de Deus na hora da dor. Nós queremos louvar a Deus por tantos leigos e leigas, e tantos religiosos e religiosas,
que não abandonaram a sua missão, e muitos correram risco e morreram, como ainda ontem faleceu uma técnica em enfermagem no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Mas foram tantos médicos, tantos enfermeiros, tantos padres, bispos, que também por amor, por aproximar-se, entregaram suas vidas como oferta ao Senhor. Isto é fixar o olhar em Jesus. É certo, e com isso eu concluo, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham, queridos padres, é certo que nós precisamos sair melhores, como pessoas, como padres, como igreja, como sociedade. Senão não vai valer a pena todo esse sofrimento e toda essa luta. Mas se nós, escutando a palavra do Senhor, fixando o nosso olhar em Cristo, descobrir novos caminhos de evangelização, de humanidade, de fraternidade, de solidariedade. Porque começamos com a seca, passamos pelas enchentes, tantos gestos de caridade em tantas paróquias, comunidades, tanto esforço, tanta partilha. Mas sabemos que ainda é pouco. Precisamos muito mais. Que ao renovar as promessas sacerdotais e ao abençoar os santos óleos, possamos permanecer com os olhos fixos no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.